everyone, welcome to our podcast channel. Hoje aqui com uma convidada ilustre e que eu sei que ela tem muitos fãs, tá? Eu acho que dos nossos 250 alunos, 200 já tiveram aula com a Carla e são mega fãs dela. Hoje estamos aqui, eu e a Teacher Carla, do Instituto SDBI, e nós vamos dar uma aula super legal para vocês sobre diversidade cultural. Para quem não sabe, a Carla é holandesa, ela já está no Brasil há um bom tempo, porém, ela visita muito frequentemente o país de origem, a Holanda, tem os seus familiares lá, e ela vai trazer um pouquinho desse olhar mais sobre as diferenças culturais entre o Brasil e a Holanda, e principalmente das outras línguas que ela também leciona. Para quem não sabe, a Carla fala 4 idiomas, então um dia eu chego lá, minha meta de vida, e ela vai contar um pouquinho pra gente, principalmente em relação às línguas, né? O que elas têm em comum, o que elas têm de diferente, e trazer também a visão dela sobre o Brasil, sobre a Europa. Acho que vai ser uma entrevista muito legal. Queria agradecer desde já os nossos patrocinadores. Look hoje toda da Annabelle, né? Nossa patrocinadora. Maquiagem Sara Correia Beauty. Além de todos os outros, Azul Cargo, Mags Protein, o Ivan com a Intercâmbios. Então aqui nós temos 2 agências, uma focada em intercâmbio cultural e outra em turismo. Então se vocês precisarem de qualquer serviços, busquem aqui o contato dos nossos patrocinadores nos arrobas, em todos os canais. E sem eles, esse episódio não estaria acontecendo e esse canal não existiria. Então, obrigada mais uma vez. Bom, vou ler um pouquinho então da bio da Teacher Carla, né? Para quem ainda não a conhece. Ela nasceu na Holanda, como eu expliquei, e ela se formou em Direito na Holanda e só depois veio para o Brasil para se juntar ao marido, que já estava trabalhando aqui. Ambos são europeus. E depois de trabalhar 4 anos aqui, eles decidiram voltar para a Holanda. E depois voltaram para o Brasil, se apaixonaram, né? Quiseram ficar aqui de vez, porque a gente é muito legal. Com certeza. E estão em Mogi desde então, desde que eles vieram para o Brasil. No começo ela esteve morando no Paraná, né? Onde o marido também trabalhava. E aí se residiu em Mogi, está em Mogi Guaçu até hoje. Então a Carla já trabalhou em diversas escolas de idiomas. Ela já leciona inglês desde 1996. Então olha o background aí da Carla. E ela também, eventualmente, né? Agora acho que o inglês seria o main core, né? De ensino da Carla. Mas já lecionou holandês, já lecionou alemão e também tem o português como a segunda língua oficial, né? Agora, hoje em dia, eu diria que o português é. Tem o filho que mora na Alemanha hoje em dia, por isso que ela esteve recentemente na Europa. Ama a profissão, diz que a paixão dela é ensinar inglês. E depois ela vai contar aqui algumas situações onde o inglês basicamente salvou a vida dela e de várias pessoas também. E desde que a Carla esteve no Brasil, ela não se encontrou em outra profissão a não ser lecionar. Então, Carla, muito obrigada pela sua presença hoje aqui com a gente. Obrigada a você. Tenho certeza que todos os seus 150 alunos, né? Que eu acho que a Carla acho que é a professora que mais tem alunos no Instituto hoje, estarão aqui online assistindo essa entrevista. E obrigada por ter aceitado esse convite e dar essa mega aula pra gente hoje. Espero que vocês gostem. E a primeira pergunta que eu queria fazer, Carla, como que os seus alunos reagem quando você entra ali no vídeo online e eles já veem que você é estrangeira, pelo sotaque, pelo seu perfil físico? Como que é essa aceitação dos alunos com você na hora que você abre a câmera pela primeira vez? Acho que a aceitação é muito bem. Se eles sabem que eu sou estrangeira, às vezes chegam a fazer perguntas, mas por que você veio morar aqui? Lá não é muito melhor? E aí querem saber algumas curiosidades, aí é natural. Se eles não sabem, às vezes demora um pouco mais para descobrir. Uhum. Né? Dependendo do nível do aluno, quando eu só falo inglês, não percebe meu sotaque, então não é tão difícil, não é tão fácil de descobrir que eu não sou brasileira. E a maioria dos alunos gostam de ter uma teacher gringa, né? Porque quando eu falo assim, olha, sua teacher não é brasileira. Nossa, os alunos amam. Tem essa fama aqui, né? Não sei se é um status, mas tem. Eu acho que porque muitos alunos têm dificuldade na hora do listening. A maioria dos nossos alunos reclamam, né? Minha dificuldade é listening, eu não consigo entender. Então, o fato de você ter um professor estrangeiro, eles automaticamente já associam, nossa, vai ser melhor para o meu listening. Então,
Então, eu estou escutando uma pessoa que não é brasileira falar. Então, talvez na hora que eu tiver essa situação na minha vida, na minha rotina, no meu trabalho, não vai ser tão difícil. Então, é claro que assim, o seu sotaque é você, de onde você é, ele representa muito, né, o que você é. E claro que o sotaque brasileiro é um sotaque muito fácil de você distinguir. Então, quando você tá falando com um brasileiro em inglês, você sabe, esse aqui é brasileiro. Por isso que eu tô entendendo tudo. Então, é isso que os alunos geralmente reportam. Mas quando eles têm um professor estrangeiro, ainda mais quando tem um nível um pouco mais avançado, e eles estão em contatos aí com esse mundo global, com diversas nacionalidades, talvez a questão de você ter um professor estrangeiro acaba ajudando no listening, né? Eu acho isso muito legal. E para os alunos iniciantes também, porque daí eles não ficam viciados nessa questão de ouvir só brasileiro falando. E aí depois, às vezes, quando tem uma chance de se encontrar com um estrangeiro, com um nativo, um europeu, fala, nossa, por que a minha teacher eu entendo e eles não? Então, acho que de todos os lados a gente vê muitas vantagens, né, de se ter um professor estrangeiro nesse sentido. Mas vamos falar um pouquinho, você esteve, né, na Holanda há uma semana atrás, e para quem não sabe, para quem nunca viajou para a Holanda, que não conhece o idioma holandês, quais são, assim, as diferenças principais, Carla, que você vê aqui do Brasil e da Holanda? Na questão de idioma ou em geral, cultural? E depois a gente entra no idioma. Eu acho que, assim, Holanda é um país bonito, sem dúvida. Muito organizado, em alguns aspectos demais. Se a gente está acostumado com o Brasil, é demais. Porque se o trem tem que sair 10h03, ele sai 10h03. Não é 10h04, não é 10h05, não é 10h03. Então, é organizado, é pequeno. Então, acho que o pessoal às vezes fala, não, mas lá não é muito melhor. Mas um país que... Só o estado de São Paulo é 8 vezes maior do que a Holanda inteira. É um país pequeno, então é mais fácil de organizar as coisas também, né, do que aqui. Mas eu acho que a clima aqui é muito melhor, sem dúvida. Chega de ficar atolada na neve, né, Carla? Então, não é tanto o frio, é a duração, que o outono começa oficialmente em setembro, mas assim, o tempo fica mais feio em outubro. Isso, dependendo do ano, vai até março. E às vezes não cai neve, mas tem muitos dias cinzentas, nublados, os dias são curtos, né? Porque como a gente é mais longe do Equador, no dezembro, o dia clareia, começa 8h30, e 4h15 tá escuro de novo. Entendi. Então, isso deixa todo mundo vive dentro de casa. Você sai na rua, pega o carro e vai para o supermercado e tal, mas a vida acontece dentro das casas. Não tem muita gente andando na rua, sentando na rua por prazer, porque tá frio. Então, isso deixa as pessoas, eu acho, muito introvertida, muito... E no fim do inverno, tipo fevereiro, todo mundo já não aguenta mais, né? Aqueles dias cinzentas. Então, pessoas ficam com humor para baixo, deprimido. Aí, o primeiro dia que sai o sol, parece que as pessoas viram de água para vinho, assim. Que legal. Aí, primeira, vamos dizer, 15 graus, 16 graus com sol, aí... Os terraços dos cafés lotam e aí as pessoas são mais amigáveis e... Tudo gira em torno do clima. Sim. Olha que engraçado. E uma outra coisa que as pessoas são tão organizadas que tira um pouco a espontaneidade da vida. Que eu acho que eu gosto muito do Brasil. Que é viver por dia. Estamos a fim de sair hoje, você liga para ele, vamos sair, ou vamos fazer um churrasco, vamos fazer algo. Não, na Holanda... Tem que programar meses. Um exemplo disso, uma vez que eu viajei com meu esposo para a Holanda, ou ele foi sozinho, ele encontrou um amigo da escola num shopping.
Aí ele falou, nossa, que legal, tal, vamos tomar um café, né, para Uhum. bater um papo, tal. Aí o cara falou, não, deixa eu ver minha agenda. Ah, hoje eu não posso, só daqui uma semana. Aí já tira Uhum. a espontaneidade, já tira clima. Então, as pessoas se agendam com as coisas. Se você quer marcar alguma coisa Uhum. na casa de familiar, você tem que marcar. Você tem que ligar, marcar tal dia. Uhum. Não pode ser de hoje para amanhã, vamos dizer. Entendi. Então, essa foi a primeira diferença cultural, né? Aquele culture shock que a gente fala bastante, né? Que você sentiu quando você se mudou da Holanda para cá. Sim, mas isso eu acabei gostando. Porque, Gostando, assim. e, assim, entre as pessoas mais novas na Holanda, tipo, quando eu estava na universidade, não é tão formal esse negócio de agendar. Aí ainda tem, ligar, vamos sair hoje e tal. Uhum. Mas chega as pessoas com filhos ou casados que trabalham, os dois, é muito mais organizada. Mas esse culture shock, esse foi um dos aspectos, mas porque quando eu vim para o Brasil, eu vim para Paraná, numa cidadinha que tem, acho que 15 mil habitantes, mas 2 mil na cidade e o resto tudo em comunidades rurais em volta. Aí, quando eu cheguei lá a primeira vez, eu achei que tinha chegado num cenário de um filme faroeste, sabe? Porque tinha carroça com cavalo, tinha carroça com boi. Aí as pessoas, cidadinha pouco, lojas pequenas, bem, bem simples. Aí falei, nossa, isso é bem diferente. E aí, no início, eu estava bem inseguro para falar português. Aí, como meu marido já estava lá 1 ano, eu me escondia atrás dele, né? Aí chegou 2 semanas que eu tava lá, aí eu falei, para ele, a gente tem que comprar algumas coisas no supermercado, né? Vamos? Ele falou, não, eu não vou, você vai sozinho. Eu falei, não, mas eu não vou dar conta, eu não sei falar. Ele falou, você sabe, você se vira. Aí eu tive que superar essa barreira que eu tinha, essa insegurança de não saber falar. Porque na época o mercado, hoje em dia você acha muita coisa em bandeja, pronto, né? Você não precisa falar como atendente. Mas lá, na época, por exemplo, queijo, presunto, carne, era tudo no balcão. Então você tinha que falar. Aí eu fui lá, aí tentando falar, o que eu não sabia falar, apontava, fazia gestos, mímica, mas E é exatamente sobrevivi. o que os nossos alunos passam, né? Na hora que eles estão aprendendo inglês. Então, você sentiu isso tudo já desde o primeiro momento que você Com veio para o certeza. Brasil. Essa questão de aprender um segundo idioma. É. De você falar assim, nossa... E mesmo assim, eu captava, eu entendia já muita coisa, porque eu tinha estudado sozinha, fiz umas 4 aulas com uma amiga brasileira que eu tinha de falar. Então, meu vocabulário não era tão ruim, né? Eu acho que a primeira semana que eu cheguei, eu consegui entender o que a pessoa falava, 70%, 80%. Então, já era bastante. Já era bom, uma porcentagem Só que eu boa. tinha muita insegurança para falar, porque eu não tinha praticado muito. A vantagem para mim lá era que as pessoas eram bem simples. Então, as conversas eram simples, o vocabulário era simples. E eles têm mais paciência, geralmente, né? Eu acho que isso também é uma diferença entre Europa e Brasil. Que aqui as pessoas escutam muito o que você tenta falar, o que você quer dizer. E a forma como você fala não tem tanta importância. Eles querem captar a mensagem. E na Europa, eles, como são mais formais, mais frios, eles reparam muito na construção da frase, no jeito que você fala. Olha que dica, hein, galera? Então, quem tá indo para a Europa ou tem contato com europeus no trabalho, em geral, já estudem mais grammar.
Sim, porque eles são é um Eles são, outro foco. outro foco, né? Outro tipo de cultura, né? Aquilo que você falou, depende muito da cultura. E um outro exemplo do culture shock que eu tive, que meu marido trabalhava com lavradores, ou, né, agricultores, e ele dava assistência técnica, então a gente ia visitar uma propriedade e normalmente a pessoa responsável que morava lá chamava alguns vizinhos para assistir a palestra do meu marido. Aí, normalmente, quando eu chegava lá com ele, aí eu chegava lá, cumprimentava e daí já falava: ó, as mulheres estão lá dentro de casa. Aí eu achei estranho, porque uma que em Holanda não tem essa separação entre homens e mulheres, em quase nada que eu sei. E então eu falei, mas por que eu tenho que ir nas mulheres? Então, depois a primeira vez eu fui, a segunda vez eu falei, não, eu vou ficar aqui. Aí era tudo bem também, mas estranho porque eu sei que, na verdade, na prática, as mulheres também ajudavam na roça, plantar. Mas a palestra, a assistência, só era dada aos homens, na maioria dos casos. Olha, que coisa. Não Então, sabia essa disso. separação do homem e mulheres estavam lá dentro, batendo papo sobre filhos, sobre, né? Também era legal, mas eu me senti estranho nessa separação. Entendi, que legal. E você conta para os seus alunos esse seu case? Por exemplo, as suas dificuldades, como que você aprendeu o português, quando você vai conhecer, por exemplo, um aluno pela primeira vez, e você vai falar assim, olha, eu já estive no seu lugar, eu sei como que é aprender um segundo idioma, principalmente aqueles mais iniciantes, mais inseguros, né? Às vezes não, mas às vezes eu falo. Aí eles falam, não, mas então inglês, eles às vezes acham que inglês é a minha língua nativa. Eu falei, não, a gente fala holandês, inglês para mim também é uma segunda língua. Não, mas aí como você aprendeu, teacher? Aí falei, não, mas eu falei, uma grande diferença que na Europa, em geral, principalmente Holanda, o contato já vem antes de aprender inglês na escola. Porque a metade da programação, por exemplo, na TV, é inglês, mais britânico do que americano, mas já vem no áudio original, no inglês, e já vai com legenda. Que legal, não sabia disso também. Então, quando eu lembro que eu tinha 8, 9 anos, eu adorava um programa sobre inglês sobre um veterinário. Chamava James Herriot. Uau. E eu assistia esse programa e ficava lendo. Aí, ouvindo e lendo a legenda. Aí você começa a associar, né? Então, good morning é bom dia. E thank you é obrigada. Então, quando você vai na escola, eu comecei a aprender inglês na escola com 12 anos, escola pública. Eu nunca fiz aula de escola de idiomas. Não, nem existe, acho. Existe, mas poucos, mas mais para aprender espanhol, não inglês. Aí já sabia algumas palavras. Então, o contato você já maior, tem né? muito maior. E tá muito perto, né, ali da Inglaterra. E como eu falei, Holanda é pequena, então você viaja 300 quilômetros, está em outro país. Dependendo do país, você não consegue falar holandês, ninguém fala. Então, você tem que se comunicar em inglês, né, de qualquer forma. E pensando ali nas línguas que estão mais próximas, né, da Holanda, no caso, seria o alemão, que eu sei que recentemente você até ensinou alemão para o seu filho, né, que agora mora na Alemanha. O holandês e o inglês, o que eles têm em comum, de diferente? Eu sei que você separou umas palavrinhas aí para trazer pra gente, para ensinar os alunos. Olha, vai aprender 3 idiomas hoje, né? Os alunos que estão nos ouvindo. Exatamente. O que tem, assim, que para você foi muito difícil aprender e que foi muito fácil? Eu acho que eu sempre gostei de línguas. Então, inglês... na escola eu tinha holandês, inglês, alemão e francês. Francês eu gostava menos, mas eu acho que também em função do professor, que era
meio rígido, não gostava dele, então E tudo que é mais difícil a gente tende a não eu gostar, né? tive 4 anos de francês. Ah, Então, legal. hoje eu diria que meu francês é básica, porque eu não pratico, então, mas eu consigo entender ainda algumas coisas. Agora, alemão gostei, então, tanto inglês, tanto alemão, eu fiz 6 anos. E fiz o exame final do ensino médio nas três línguas. Holandês é obrigatório, inglês e alemão. Então, alemão eu gosto. Tanto inglês, holandês, alemão são línguas germânicas. Eles têm a mesma origem. E mesmo no inglês, ela tem um quarto quase de palavras que vêm desse lado germânica. Então é muita conexão, né? Muita então coisa em as comum. palavras são bem parecidas. Então separei alguns, aí eu vou ter que pegar minha cola para lembrar. Show. Então, vamos começar com o inglês, que é o apple. Em alemão seria Apfel, em holandês é apple. Bem parecido, né? Bem Então, não parecido. tem nada muito... Mas aí é parecido também. A pronúncia, ao que me soa, é parecida, mas a escrita é diferente, bem a diferente. escrita é diferente. É Entendi. bem diferente. Porque eu acho que o alemão, me corrija se eu estiver enganada, óbvio, mas o alemão e o holandês, eles são línguas, assim como o português, que são acentuadas, certo? Assim, você tem alguns... Holandês tem, alemão quase nada. Mas eu lembro Ah, não, o alemão tem. na tem, escrita, tem, né? Eu não, lembro tem que a trema. tem a trema de ter Tem, algumas acentuações. Já no inglês a gente não vê nenhuma, não existe Não, isso, né? não. Então, também, que eu acho mais fácil, porque o inglês, muitos alunos reclamam que não conseguem, eu não sei o stress da sílaba, porque não tem nada ali que você consiga identificar no físico, né? Só de olhar. Não. Já no holandês e no alemão, acho que isso é um pouquinho mais fácil. Sim. Ah, Sim, legal. pouquinho. Olha, já sabemos como falar maçã, então, em 3 idiomas. Agora, uma cor. Azul. Blue. Em alemão, blau. Em holandês, blau. E basicamente a mesma coisa. Legal, legal. Uma outra. Casa. House. 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 Bem similar também, já sabemos. Trocou as vogais, mas... A origem de house, então, já vem ali do... O gelo. Ice. Em alemão, ice. Em holandês, ice. Ah, então ele é mais puxado pro né? Do que do I, né? Ice. Ah, que legal. Leite. Milk. Milch. Milk. Parecido também, legal. E por último, um verbo. Beber. Drink. Trinken. Drinken. Legal. Também, o do meio é o alemão? É. É o mais difícil. Trinken. Eu não sei pronunciar. Mas olha que legal você aprender idiomas diferentes, né? Porque todo mundo reporta. Quando eu vou para a França, eles têm muito preconceito de falar inglês. Então, se você chega já perguntando algo em inglês, por exemplo, você já vê ali uma barreira sendo criada. Mas se você aprende palavrinhas pequenas, básicas, frases curtas, o quão a sua experiência já é mais prazerosa, né? Então, essa coisa de diferenças culturais, mas você já tá por dentro ali do país que você vai visitar, que você vai, de repente, fazer uma conferência, pensando no trabalho. Então hoje, pela primeira vez, vou ter o treinamento ali com o holandês, com o alemão, né? Então, tem esse cuidado, né, de você entrar um pouquinho ali nas diferenças culturais, para saber como dar um bom dia apropriadamente, já cumprimentar, por mais que o treinamento inteiro, a conferência inteira vai ser em inglês, que é a língua global, pensa que agradável, né, você chegar já dando um bom dia em alemão. Com certeza. Ou você dar um obrigado, ou você dizer, né, estou imensamente grato pelo treinamento, pelo seu tempo na reunião. Eu acho que isso faz toda a diferença para qualquer tipo de networking. Então, a Carla que tem contato aí com pessoas, né, de todas as nacionalidades, do mundo todo, ela tá mostrando isso pra gente, né, o quanto a sua experiência pode ser mais agradável só de você se atentar a esses pequenos detalhes. Isso é muito show.
E o que Exatamente. que você sente, assim, eu lembro que você comentou comigo, né, Sá? Eu já tive experiências que o inglês não é a minha língua nativa, porém foi o inglês que me ajudou e ajudou a vida de muitas mulheres. A Carla vai contar um case aqui pra gente. Conta pra Sim. gente, Carla, como foi essa viagem a Miami aí? Eu morava na Paraná e fazia algum trabalho voluntário com grupos de mulheres. E na cidade onde eu morava tinha o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e o grupo de mulheres estava trabalhando com plantas medicinais, remédios caseiros, plantas medicinais. E tinha uma organização de Curitiba que mandou esse projeto do trabalho deles para as Nações Unidas, que ia ter uma conferência em Miami sobre mulheres e meio ambiente, e tinha um monte de projetos lá escolhidos para falar de várias coisas do meio ambiente. E um dos projetos escolhidos foi esse, das plantas medicinais. Mas as mulheres que trabalhavam lá não sabiam nada de inglês. E a ideia era apresentar o projeto em inglês. Aí eu fui contatado para perguntar se eu queria representar o trabalho e apresentar o projeto em inglês e viajar para Miami. Aí foi uma experiência maravilhosa, assim. Elas viajaram juntas com você? Não, foi só não, você? foi sozinha. Eu encontrei outras pessoas do Brasil lá, mas tinha mulheres do mundo inteiro, tinha projetos do mundo inteiro. Então foi 4, 5 dias, se não me engano. Então foi uma experiência assim maravilhosa. Que legal, viu só? O inglês, né? Levando aí a Carla ainda mais além, né? Do trabalho dela por essa questão de saber falar inglês fluentemente. E como que você faz para não perder o seu holandês? Então a gente ensina para os alunos o tempo todo, né? E como que você faz para ficar fluente, estudando um pouquinho todos os dias, né? Porque é a segunda língua. Mas no seu caso, como agora você... Vamos pensar, né? Você no dia a dia fala português porque é o seu mundo hoje em dia, você está no Brasil. Aí você leciona quantas horas de inglês por dia? 8 a 10 horas? Aí você fala inglês 10 horas no dia. E como que você mantém o seu holandês? Com meu marido fala principalmente holandês. E às vezes eu leio livros em holandês também. Ai, legal. E acho que quando você entra em contato com a sua família... Sim. Por exemplo, com minha mãe. Exatamente. É em holandês, no caso. É holandês, sim. E o alemão? Para você não perder o seu alemão, como que você tenta ali? Uma maneira é lecionar. Mas hoje eu acho que o nível já está mais baixo do que já estava, quando eu estava lecionando direto, assim. Porque aí... Mas assim, eu ainda consigo entender muita coisa... Entender é fácil. Falar tem que pensar um pouco nas palavras que você acabe... Mas ainda não tá no seu dia a dia, né? Então você às vezes tem que pensar um pouquinho antes de falar. Como agora trabalho muito mais com inglês. Mas apesar disso, assim... pensar em holandês, inglês ou português, para mim não faz diferença. Troca de... Automaticamente. O cérebro faz esse switch, assim, bem fácil. Às vezes tem que a pessoa me pergunta uma palavra, aí eu não sei inglês, que eu tô lecionando. Aí eu sei a palavra em holandês e alemão. Aí eu tenho que pegar o tradutor e traduzir. Que legal. Isso às vezes acontece. E você ainda tem dificuldade com o português, alguma coisa? Ou não? Para você já é... Não, para falar, para entender, não. Acho que para escrever é difícil. Escrever. Eu imagino. O português é muito difícil para escrever. A gente, né? No brasileiro não consegue escrever em português. Imagina o estrangeiro. Concordo. É uma língua com muitos detalhes gramaticais, né? Principalmente na escrita. Sim, a gramática é difícil, eu acho. Assim. Apesar que no dia a dia, na fala, eu acho que nem a metade da gramática oficial é usada, né? Não, imagina. Então. Não é. E aí a gente vê também alguns nativos que às vezes querem ensinar inglês, né? E que não estudaram para isso, não tem metodologia, mas simplesmente, só porque eu falo, eu vou ensinar. E a gente vê que não é assim. No dia a dia, você também se especializou, né, para ensinar inglês. Então, é uma coisa que nós trazemos constantemente para os teachers do Instituto, é sempre essa capacitação em relação à metodologia.
né? Então, além dos cursos que o Instituto provê para Carla, ela também faz cursos por conta. Toda hora ela está em touch com teachers trainers, com outros professores, para poder desenvolver essa questão metodológica, né? Não é porque ela é fluente em várias línguas que ela pode sair ensinando aí. Eu acho que isso é muito importante que você falou, porque não podemos esquecer que a língua é uma coisa dinâmica, ela não é morta, viva. Então, você sempre tem que ser... Tem que acompanhar, tem que se atualizar. Então, mesmo no que eu falo 8 horas em média por dia em inglês, eu procuro me fazer alguns cursos, se não ler livros, porque a gente tem que ficar atualizada. Não, com certeza. E se você fosse dar uma dica, Carla, para os alunos agora que estão nos assistindo, né, para fechar a nossa entrevista. Então, assim, ó, com todo o seu case de sucesso, saiu do seu país, veio para um outro país, aprendeu outra língua estrangeira, não deixou a sua língua materna de lado, já desenvolveu outras 2 línguas, e muita gente dá desculpa, né? Inglês não é para mim, inglês é difícil, eu não tenho tempo, eu não consigo. Gente, olha o case da Carla aqui, né? Então, depois dessa experiência incrível que ela compartilhou com a gente, qual seria a sua dica para esses alunos que insistem ainda em falar, né? Não sei, inglês é difícil, inglês não é para mim, eu não consigo. O que você falaria para esse aluno? Eu falaria assim, que pega 10 minutos do seu dia e pega alguma coisa em inglês, mas procura fazer algo que você gosta. Seja ouvir um podcast, seja uma série, seja um texto no internet. Tem tantas coisas hoje no internet, né? Não é só de livro. Na época que você veio pro Brasil nem tinha internet, né, Carla? Não tinha, não. A gente se comunicava com base de carta ainda. Então, tem tantas coisas disponíveis. Mesmo o Duolingo, por exemplo, que ajuda. Tudo ajuda. Tudo ajuda. Mas você tem que dedicar um tempinho, estudar, porque não tem como não aprender a falar a não se estudar, né? Por osmose, né? Você tá ali e fala, eu vou absorver só porque a teacher Carla sabe. Não. É aquela questão de disciplina, de rotina que a gente ensina todos os dias. Exige esforço. Exige esforço. Não diga que é uma coisa fácil, porque não é, né, Carla? Não, mas... Não é impossível. Não é impossível, não. Eu acho que é alcançável para todo mundo. Depende do seu objetivo, lógico, mas se pelo menos você conhece o básico, já consegue viajar, já consegue pedir um café, ou pedir alguma coisa, perguntar onde é tal museu, aonde é tal ponto turístico, já é um começo, vala, né? Já vale. E se expressar do que ficar naquela neura de falar um inglês perfeito, de ter uma pronúncia extremamente correta. Não, a gente vai se comunicar. A Carla, claro, né? Ela tem um sotaque ainda voltado, né, para o holandês. A gente percebe quando ela fala português que ela não é daqui do Brasil. Porém, todo mundo entendeu. Ela conseguiu se expressar perfeitamente. A comunicação aconteceu. Então... é isso que importa, né? Então, seria essa nossa dica para os alunos que estão assistindo hoje. Não desistam, não desistam. Don't give up. Tem sempre uma solução e disciplina, rotina, persistência, prioridades. Que nem nós falamos com o Leandro na entrevista anterior sobre a questão de produtividade, como otimizar seu tempo para você estudar por conta nesses 10 minutinhos por dia. Então, são dicas assim práticas, rápidas, que todo mundo consegue aplicar. E aí, não dê mais desculpas, né? E não perca mais oportunidades por não falar inglês. Exactly. Carla, muito obrigada pela sua participação hoje. Eu amei, foi muito legal. Soube de coisas que eu não sabia sobre a Carla aqui, hein? Hoje foi muito bom. Espero vê-los todos em breve nas nossas próximas entrevistas. Não deixem de curtir o canal, de compartilhar, ativar o sininho para receber as próximas notificações sobre as futuras entrevistas. E aí, se você tiver um amigo que está querendo aprender inglês ou que já passou por experiências ruins, né, em relação ao inglês, já pensou em desistir, mande esse episódio que ele vai mudar de ideia e vai aí alavancar os estudos para chegar à tão sonhada fluência. See you guys soon. Take care. Bye bye. Bye bye.